Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar nessa véspera de São João. Se aveste não. Estamos começando agora o programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje aqui no programa a gente fala sobre hérnia na infância. Também vamos falar sobre harmonização facial humanizada e ainda tem música. Véspera de São João, né? Tem que ter música. Quem canta pra gente hoje, Peruano. Vai ser muito legal hoje aqui. E é claro, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, e tem ainda o pessoal que nos assiste pelo nosso aplicativo, né, TV Mar. Lembrando que é através dele que você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta baixá-lo, tá aí, no seu celular ou no seu tablet e tá tudo certo. Você consegue assistir toda a nossa programação. Lembrando também, tá, que nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. É isso mesmo, esses quatro, tá? Você pode ir lá acompanhar a gente, os nossos perfis. Tá tudo passando agora aqui na sua tela. Vamos embora começar o nosso dia por aqui. É o seguinte, viu? Mais comum do que você possa imaginar, a hérnia na infância, gente, é considerada um problema potencialmente grave que requer tratamento adequado para permitir o correto desenvolvimento da criança. Por isso, logo após o nascimento ou nos primeiros meses de vida, os pais eles precisam ficar atentos a alguns sinais que possam surgir, tá, em algumas regiões do corpo da criança. E aí, para a gente descobrir mais sobre esse assunto, aprender, nós vamos receber agora, aqui no estúdio, o cirurgião pediátrico Paulo Vitor Figueiredo. Muito bom dia, doutor Paulo. Muito bom dia, bom dia a todos. Obrigada pela sua participação. Vamos começar explicando então o que é a hérnia. Todo mundo acha que tem essa dúvida, né? Tem. A hérnia, na verdade, é um defeito da parede do abdômen. Tá. Na criança, como valor de cirurgia pediátrica, na criança ela surge ainda no período gestacional e não aparece, lógico, como diagnóstico pré-natal, mas ela desenvolve, que pode aparecer já no período no período neonatal, que é entre os primeiros 30 dias de vida, e após ela pode vir a aparecer também novamente. Mas é um defeito que começa ainda no período gestacional. Certo. Tem tipos de hérnia, doutor? Tem tipos de hérnias. Dependendo da localização, as hérnias existem, então, as mais comuns, hérnias umbilicais, hérnias inguinais, que é na virilha. Sim. A hérnia umbilical, já o nome já fala que é a hérnia do umbigo. As hérnias epigástricas, que são hérnias que são acima da linha do umbigo e na linha média, né, do corpo, bem no meio do abdômen. Uhum. Essas são as principais hérnias. Existem outros tipos, mas não convém, são bastante raras, menos de 1% dos casos, de 1 a 2% dos casos para outras. Ok. E quais são as mais comuns na infância? As mais comuns são essas. São essas, virilha, né? que é da inguinais, tá, as umbilicais e epigástricas. Essas são de praxe, as rotinas do cirurgião pediátrico. São esses três tipos de hérnias. Uhum. Por que a gente, no caso, a gente, quando é criança, por que é preciso tirar essas hérnias? Elas fazem mal a gente, o nosso organismo, caso a gente continue com elas? Essas hérnias, por exemplo, depende do sexo da criança, sim, depende do tamanho da criança, mas, enfim, num resumo, são hérnias que, se ela a uma determinada idade não fechar, elas podem trazer problemas sérios para o desenvolvimento da criança, principalmente por dor ao esporte, fazendo esporte, exercício físico, leva dor, pode ter encarceramentos de parte do intestino, e esses encarceramentos levam a perda de intestino. Então, a gente precisa sempre estar atento a esses abaulamentos, esse surgimento de protusões ou abaulamentos, inchaços em determinados locais do abdômen, que eu falei, as hérnias têm os seus nomes próprios dos locais, né? Uhum. Esses são os principais sinais de que tem ali uma hérnia naquela criança. Tem também outros sintomas? O sintoma principal é este que a gente falou, que é o abaulamento. Tá. A mãe ou o pediatra, que eventualmente acompanha a criança e deve sempre acompanhar com o pediatra, eles fazem o exame físico, e no exame físico a mãe, na hora do banho, ou eventualmente trocando a criança, observando essas áreas, sim, ela vai notar um carocinho. Tá. Esse carocinho é um abaulamento, que a gente chama. Ou protusão, como podemos sim, falar. Esse carocinho
muitas vezes vem não vem acompanhado com dor, não vem sem nenhum outro sintoma associado. Algumas crianças referem primeiro a dor, mas o principal é o abalamento, a seguir a dor. São os dois principais sintomas que vão aparecer para a criança, né? Tem como evitar, doutor? Não tem como evitar a hérnia, porque é um defeito congênito, né? A hérnia é um defeito da parede que nasce e não adianta colocar nada, nem no umbigo, por exemplo. A hérnia que mais tenta se evitar é a hérnia do umbigo. Sim. Quando muita gente palpita a colocar moeda naquela hérnia que está protusa ali, no bebezinho, né, do umbigo, botar dedo de costura, colocar uma pedrinha, botar uma faixa, nada disso vai adiantar. A hérnia de umbigo, ela tem um tempo de espera, porque ela tem também uma taxa de resolução espontânea muito alta. Então, na maioria das vezes, o resultado é porque iria fechar mesmo, e não porque colocou alguma coisa em cima ou uma faixa para prender a hérnia. E doutor, em todos os casos, vai ser preciso ser realizada a cirurgia? Novamente, depende dos casos. Tá. As hérnias de umbigos têm que se esperar mesmo, porque existe uma resolução espontânea por volta de 3 a 4 anos. As hérnias inguinais, que são as hérnias na virilha, essas daí não têm resolução espontânea. Essas daí precisaria já de cara, no diagnóstico, indicar cirurgia. As hérnias inguinais, quando em bebês prematuros, quando ela aparece, são hérnias mais ou menos urgentes. É essas hérnias que dão mais problemas nos bebês prematuros. Sim. Então, para sempre procurar o cirurgião pediatra, para poder ter um acompanhamento adequado e em seguida indicar a cirurgia. Eu imagino que muitas mamães e muitos papais, né, fiquem com medo da cirurgia, mas pode-se tranquilizá-los, né? Pode-se dizer que é um procedimento tranquilo, doutor, apesar de ser uma cirurgia? Toda cirurgia tem seus riscos. Sim. Os riscos principais, sangramento, infecção, ou o próprio risco anestésico, e vai existir para qualquer procedimento, inclusive os procedimentos estéticos, mínimos que sejam, mas vai existir um risco. Esse risco hoje em dia, é muito controlado com as novas máquinas de centro cirúrgico, máquinas de anestesia, que são os carrinhos que eles chamam, né? Sim. E com as novas drogas. Então, é totalmente controlado o risco e muito baixo. Então, o maior risco é ficar com a hérnia e não ter nenhuma avaliação. Levando para um centro cirúrgico, na grande maioria das vezes, a criança vai entrar na cirurgia, vai embora ainda no mesmo dia. Então, procedimentos que dá para ter uma certa tranquilidade e ir para o médico, passar uma certa tranquilidade para a mãe, sem dúvidas. Ficar com essa hérnia, né, manter essa hérnia por medo até mesmo, enfim, do procedimento cirúrgico, é muito arriscado para a criança e pode, inclusive, comprometer o desenvolvimento dela, né? Pode. Um maior exemplo são as crianças prematuras, que nasceram prematuro e desenvolveram hérnia inguinal, que é a hérnia na virilha. Sim. Essas hérnias, elas têm nos prematuros, tem 30% dos casos, em 30% dos prematuros, ou seja, é um alto índice de encarceramento ou estrangulamento. O que é que significa isso? Significa o intestino sair, ficar protuso na hérnia e ficar preso, né? Sofrer um processo de isquemia. Esse estrangulamento, literalmente, da hérnia, do intestino, de um pedaço do intestino, é bastante arriscado quando se fala num bebê, quando se fala numa cirurgia que poderia ser eletiva, uma cirurgia que poderia ser programada e passa a ser uma cirurgia de urgência, emergência, pode ter perfuração dessa hérnia e causar infecções graves. Então, assim, na virilha, é muito importante estar atento e sempre acompanhar com o médico. É lógico que depende da idade, por exemplo, se a criança tem uma hérnia na virilha e apareceu ou foi notada com 2, 3 anos de idade, essa hérnia tem um índice de estrangulamento ou encarceramento muito baixo, entendeu? Então é muito raro ter um problema mais sério, mas ela deve ser operada, porque com certeza ela pode desenvolver, só que não precisa sair correndo para operar, pode ser uma maneira eletiva, sendo bem orientado os pais, as mães. Muito bem. Quais são os cuidados no pós-operatório, doutor Paulo? Os cuidados são mínimos, que a gente fala. Os cuidados de pós-operatório, sempre a gente pede, nos procedimentos de rotina da cirurgia pediátrica, principalmente as hérnias, uns 7 dias de repouso, né? Sei. O repouso não é um repouso de ficar acamado, parado. A criança pode se movimentar, pode brincar em casa. Até porque criança, né? Não tem como parar, exatamente. Criança não tem como segurar. Depois de 2 dias, nem parece que está operado. Nem parece que está operado, literalmente.
Aí brinca. Agora é só manter ela um pouco, aquelas danações, né? Sim. Manter um pouco as danações. Mas, e no local da cirurgia em si, o cuidado é lavar com água e sabão, esse é o principal. Sempre manter limpo, não precisa colocar nada em cima. Muitas vezes, alguns cirurgiões, isso vai de cada um. Alguns pedem para colocar rifocina. Isso também depende da cirurgia, da manipulação. Mas eu, particularmente, na grande maioria das vezes, peço para lavar com água e sabão, esse repouso relativo para a criança e analgésico, se necessário. Porque, como vimos, na grande maioria, no segundo dia já está querendo andar de bicicleta. E doutor, antes da cirurgia é preciso fazer exames, assim, logo quando se tem esse diagnóstico da hérnia? Precisa fazer exames, também tomar alguns cuidadozinhos com essa criança? Os exames, em algumas hérnias são necessários, principalmente quando gera uma certa dúvida, porque além das hérnias, existem, por exemplo, nas hérnias inguinais, nas hérnias das virilhas, ainda existem diagnósticos diferenciais, que são linfonodomegalias, que é o aumento das ínguas locais, que são a hidrocele, e são componentes que não são herniários, não são hérnias, né? Mas são um diagnóstico diferencial que deve ser feito. É lógico que na maioria delas, na grande maioria, o diagnóstico clínico e o exame físico de um cirurgião pediátrico, ele consegue definir e indicar a cirurgia. Alguns médicos, para tirar essa dúvida, e inclusive até tirar a dúvida da família, pedem um ultrassom. Esse é o exame que eu acho que mais poderia se chegar assim, ao máximo, sabe? Então, um exame de imagem, um ultrassom e um pré-operatório de hemograma e coagulograma, que é um exame simples de sangue, já mais do que é suficiente para fazer a cirurgia. A não ser, logicamente, que a criança tenha uma série de comorbidades. Existem crianças que têm válvula de derivação, hidrocefalia, tem crianças que têm problema no coração, então aí passa a ter, lógico, uns exames mais a fundo para levar com segurança para o centro cirúrgico e fazer a cirurgia com segurança, né? O importante é perceber, né, assim que perceber esses sinais que o Dr. Paulo trouxe aqui pra gente, né, esse abaulamento, né, esse inchaço aí, já buscar logo um médico, tá? E procurar ajuda. Eu vou até pedir para o Dr. Paulo, por favor, reforçar, né, aqui pra gente quais que são os sinais, quais que são os sintomas dessa hérnia na infância e que é preciso sim que a gente fique muito em alerta. Com certeza. Mara, é o seguinte, mães, toda Alagoas e Maceió, prestem atenção nos seus filhos, na hora do banho, na hora da troca da vestimenta. Sempre procure olhar se tem algumas alterações de abaulamento, ou seja, protusão, algum carocinho em uma determinada região da virilha ou do umbigo ou acima do umbigo. Este aparecimento requer não que você se desespere, com certeza, já conversamos aqui, mas que procure o pediatra e assim o cirurgião pediátrico para poder tomar as providências, explicar e contextualizar o seu filho, ou colocar ele numa situação que se é urgência, se não é urgência, se dá para operar, esperar. Então, essa situação, como vimos, algumas hérnias, como a hérnia do umbigo, elas fecham entre 3 e 4 anos. Então, não se desesperem, mas sempre procure esses sinais. Criança reclamando de dor na barriga e esses abaulamentos no local da dor, fiquem atentos para procurar né? um alerta. Quem tiver mais dúvidas, doutor, quem quiser acompanhar, tem algum contato, rede social, se quiser, pode compartilhar, tá aqui com a gente. Eu tenho contato, uma página mais simples, PV Tenório FIG, né, Paulo Vitor Tenório, que é no Facebook, é uma página da cirurgia pediátrica, lá podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Muito bem. Obrigada, doutor Paulo, pela sua participação aqui com a gente. Esse foi o doutor Paulo Vitor Figueiredo, ele que é cirurgião pediátrico do Apivida. Obrigada mais uma vez, tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco nós vamos falar sobre harmonização facial. Eu volto já, não sai daí.